Excelente dia! 8 e 8. Duas letras, uma pergunta e a capacidade que pode mudar completamente a qualidade de nossas decisões. Se. Se eu fizer isso, o que acontece depois? Nós usamos muito contexto para compreender aquilo que já aconteceu. Olhamos para trás, tentamos entender o que veio antes, buscamos informações que não tínhamos. Mas contexto, gente, não existe apenas no passado. Existe uma leitura ainda mais poderosa. Usar o contexto para enxergar aquilo que a sua decisão está prestes a criar. Porque toda escolha modifica alguma coisa. Um sim muda o cenário, mas um não também. Uma conversa muda, mas um adiamento também. E uma decisão tomada também. Agora, uma decisão evitada muda muito. Depois dela, você já não está exatamente no mesmo lugar. Alguma condição mudou, alguma possibilidade apareceu e outra desapareceu. E será que dentro desse novo cenário você precisará fazer a próxima escolha? É por isso que existe uma ideia que eu quero colocar no nosso café de hoje. Toda decisão cria o contexto da próxima decisão. Pensa no tamanho disso. Quando decidimos, normalmente olhamos para o problema que está diante de nós. O que eu faço agora? Só que essa pergunta enxerga apenas uma parte. Existe outra. Se eu fizer isso agora, o que passará a ser verdade depois? Essa pergunta muda a qualidade da decisão. Porque algumas escolhas resolvem muito bem o presente e criam um problema enorme para o futuro. Outras vão parecer extremamente difíceis agora, mas constroem um cenário muito melhor para aquilo que virá depois. Existe um ditado poético: em momentos de pessoas fortes, futuro de pessoas fracas são construídos. Em momentos de pessoas fracas, futuros de pessoas fortes são construídas. E isso fala muito mais sobre ser forte ou fraco, muito mais sobre ser fácil ou difícil. Isso fala sobre a nossa construção interna. E nem sempre enxergamos isso, porque o presente, ele faz muito barulho. Ele pede resposta, ele pede solução, ele pede alívio. A gente quer resolver, acabar com aquilo, encerrar, sair daquela situação. Só que esse alívio imediato e boa decisão não são necessariamente a mesma coisa. Às vezes, você não está escolhendo aquilo que constrói o melhor caminho, está escolhendo aquilo que faz o desconforto desaparecer mais rápido. E só percebe a diferença quando chega a próxima decisão. Então, eu quero que a partir de agora você experimente acrescentar 2 letras antes de decidir. E essas 2 letrinhas é o famoso se. Se eu aceitar, o que acontece? E se eu recusar, o que acontece? E se eu continuar? E se eu parar? E se eu adiar? Se eu fizer exatamente o que eu estou pensando em fazer? Que realidade vai existir depois dessa escolha? Percebe que não estamos tentando prever o futuro? Até porque isso é impossível. Você não sabe o que vai acontecer. Novas informações vão aparecer, pessoas vão mudar, circunstâncias também. A vida vai continuar interferindo no caminho, mas existe uma parte do futuro sobre a qual você consegue pensar, que são as consequências previsíveis daquilo que você está escolhendo agora. E essa é uma diferença importante. Prever o futuro é querer saber o que vai acontecer. Projetar contexto é pensar no que a sua decisão pode fazer acontecer. Será que eu tomo café com açúcar ou sem? Pensando no hoje, bota açúcar, fica muito mais gostoso. Pensando no amanhã, qualidade de vida. Existe muita responsabilidade nessa diferença, gente. Porque algumas situações que a gente chama de circunstância foram sendo construídas por decisões anteriores. Não por uma grande escolha, mas por uma sequência delas. Uma concessão, depois outra, um adiamento, depois outro. Até que um dia você olha ao seu redor e pensa, como é que eu vim parar aqui? Nem sempre existe uma grande resposta. Às vezes existe apenas uma sequência de contextos que ajudou você a construir. E isso vale também para aquilo que está dando certo. Uma oportunidade pode parecer sorte quando olhamos apenas para o momento em que ela apareceu. Mas quantas decisões anteriores construíram o contexto necessário para que você pudesse reconhecê-la?
Quantos movimentos deixaram você naquela posição? Quantos sims e nãos fizeram aquela possibilidade existir? A vida não acontece apenas diante de nós, não. Nós também participamos dessa construção de cenário quando ela acontece. E essa é uma percepção que muda tudo e de uma forma muito importante. Você deixa de olhar para uma decisão apenas pelo resultado que ela produz agora e começa a observar que ela torna mais provável depois. Então, gente, a partir de agora, antes de uma escolha importante, não pergunte apenas o que eu ganho se fizer isso. Pergunte também o que isso passa a exigir de mim depois. Não apenas o que eu perco se eu disser não, mas que possibilidade esse não preserva. Não apenas isso resolve, mas o que essa solução cria depois de resolver. Porque algumas dessas decisões são caras não pelo preço que elas cobram agora, mas pelo contexto que obrigam você a sustentar depois. E algumas escolhas valem muito mais do que parecem pelo contexto que começam a construir. Então hoje eu quero deixar essas 2 letras para acompanhar você. Se, não como medo, não como excesso de análise, como ampliação. Antes do próximo movimento, estique mentalmente a sua decisão um pouco além do momento em que ela acontece. E observe qual cenário começa a existir se eu escolher isso. Porque você não decide apenas o que fazer agora. Você participa da construção do lugar onde terá que decidir amanhã. E se toda decisão cria o contexto da próxima, a qualidade de vida não depende apenas das escolhas que você faz. Depende também dos contextos em que essas escolhas constroem para você continuar escolhendo. Então agora, vai lá ler sua vida, porque ela continua acontecendo. E eu te espero no café de amanhã. Até lá!